Pois é. Não foi a última vez, 2017, sabia disso, cara? As pessoas esquecem, inclusive eu tinha esquecido. Teve um jogo no Campeonato Brasileiro de 2020 que o Flamengo venceu o Vasco em São Januário com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira. Foi 2-1 o jogo. Só que com portões fechados, porque estávamos na pandemia. O último jogo que tivemos em São Januário, com portões abertos, com a presença do público, é uma lembrança bem forte na cabeça de todo mundo que acompanha futebol. Dia 8 de julho de 2017, o Flamengo venceu por 1-0, o gol do Everton, e depois que o jogo terminou, o clima ficou insuportável, objetos foram arremessados no campo, depredação de cadeiras, patrimônio público no entorno, foi um vandalismo total. Jogadores do Flamengo tiveram dificuldade para retornar para os vestiários, teve a escolta policial, né, para o time sair do gramado, os jogadores tentavam sair, fogos eram jogados nos jogadores do Flamengo. Olha, realmente não aconteceram tantos jogos entre Vasco e Flamengo na época mais recente do futebol. Eu me lembro de ter acompanhado 2 jogos em São Januário, trabalhando. Campeonato Estadual de 1992, Vasco 1, Flamengo 1. Me lembro que o Maracanã estava fechado, né, porque aconteceu aquela situação da queda da grade, que as pessoas caíram por causa da final Flamengo e Botafogo, né? E o Maracanã também estava passando por reformas, porque estava balançando demais. Então, os jogos foram realizados em São Januário. Me lembro que nesse jogo, o Júnior, o maestro Júnior, ele deu uma cabeçada no árbitro, no meio campo, deu um toque de cabeça assim no árbitro. Foi Vasco da Gama 1, Flamengo 1, campeonato estadual. Naquela época, o estadual era jogado no segundo semestre. Foi a última vez que o estadual foi jogado no segundo semestre. A partir de 1993, os estaduais passaram a ser na primeira época do ano, no primeiro semestre, e o Campeonato Brasileiro ocupou a parte final da temporada, como é até hoje. Então, me lembro bem disso. Vasco e Flamengo, 1-1, estadual, São Januário lotado, clima tenso, e o Júnior deu uma testada no árbitro. Outro jogo que eu fiz lá, e esse eu não tenho boas lembranças, dia 22 de outubro de 2005, Vasco da Gama 2, Flamengo 1. Romário jogava pelo Vasco, inclusive foi o ano que o Baixinho, né, arrebentou no Vasco, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, com 30 e poucos anos jogando, uma barbaridade. Vasco 2, Flamengo 1. Me lembro que o gol do Flamengo foi marcado pelo Tigre Ramírez. Né? Foi marcado pelo Tigre Ramírez. E por que eu não tenho boas lembranças desse jogo? Porque começou a partida, e para quem conhece São Januário, ali atrás das cabines de rádio, né, tem o espaço, né, tem o vão, que a torcida entra, tem ali o campo de terra, onde tem lá a famosa frase: enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Tem ali uma lanchonete, tem um estacionamento, aquele espaço todo ali atrás das cabines de rádio, ele foi invadido por torcidas organizadas do Vasco e do Flamengo. Eles foram lá para trás para brigar durante o jogo. Esqueceram do jogo. Eu narrei esse jogo no Premiere Sport TV. Eu me lembro que eu estava até com o Paulo César Vasconcelos esse dia, como comentarista. E aí, o que aconteceu? O jogo foi num sábado à tarde, ali as cabines no alto, a Baía de Guanabara logo atrás, muito vento, e a polícia foi para o meio da briga para separar o confronto das torcidas organizadas de Vasco e Flamengo atrás das cabines de rádio. E aí a polícia fez o quê? Bombas e gás de pimenta.
Aí aquele gás, com o vento da Baía de Guanabara, ele subiu. Ele foi para a cabine. E foi difícil de trabalhar, cara. Porque a gente não conseguia falar direito. Gás de pimenta, os olhos ardendo, a garganta pegando fogo e a gente tendo que trabalhar naquela situação. Então, essa foi uma lembrança também muito forte que eu tenho de São Januário. Esse dia, o ambiente foi muito tenso, mas muito tenso. E aconteceu isso que eu estou relatando para vocês. Quem estava lá em São Januário nesse jogo vai se lembrar, e vários companheiros de imprensa também. Inclusive, o jogo terminou, o Vasco venceu por 2-1, mas foi difícil para sair do estádio, demorou bastante tempo, muita briga ali no entorno. Aí chegamos, né, no jogo de agora, né, 2017. Antes nós tivemos pelo estadual um jogo em 2016, Vasco 1, Flamengo 0, e o último com público em São Januário, Vasco 0, Flamengo 1, dia 8 de julho de 2017, gol do Everton. Foi uma selvageria. Quebraram esse estádio todo aí, jogaram cadeira para o alto, botaram fogo, apedrejaram, foguetório, confusão do lado de fora. Foi uma loucura. São essas as minhas lembranças de Vasco e Flamengo em São Januário. São lembranças de um clima muito tenso e de violência. Não dá para fugir disso. Vocês sabem quantos jogos entre Flamengo e Vasco aconteceram até hoje em São Januário? Foram 36 partidas, com 16 vitórias do Vasco, 9 empates e 11 vitórias do Flamengo. 11 vitórias do Flamengo. A maior goleada do Clássico aconteceu em São Januário, em 1931. O Vasco goleou o Flamengo por 7-0 pelo Campeonato Carioca. A maior vitória do Flamengo sobre o Vasco aconteceu recentemente, né, no jogo em que o Flamengo venceu o Vasco por 6-1.